Olá, meus irmãos, graça e paz. O título do nosso vídeo é esse aí, meu querido. Dízimos, vejam o desespero e apelações dos pastores. Bem, meus queridos, as apelações são muitas, né? Isso não é de se estranhar. Existem aí algumas desculpas descabidas, né, quanto ao dízimo. Eu quero trazer aqui alguns pontos aqui que eu andei analisando. Veja só, meus queridos, o que diz essa postagem aqui. O dízimo é da lei. É da lei, antes da lei e depois da lei. Na época da graça, Jesus falou sobre dízimo. Será que falou mesmo? Mateus capítulo 23, verso 23? Não. Aqui o Senhor está dando um puxão de orelha nos líderes religiosos que eles não estavam cumprindo a lei como deveria cumprir, né? Vamos ver lá, Mateus 23, 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Aqui o Senhor não está dando ordem para dar dízimo. Aqui ele só está explicando que eles não estão cumprindo a lei como deveria cumprir, né? Obedecendo aí todos os fatores. Aí a apelação continua aqui, ó, que o dízimo é do que eu ganho e não do que sobra. Dízimo não é das sobras, é primícia. Está lá várias referências aqui, fala de Provérbios 3:9, Êxodo 23:19, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 16. Eu separei aqui Neemias 10:37, mas é tudo lei aqui, meu, tudo lei. Então eu não vou ler aqui todas as referências porque são repetitivas, né? Mas vamos ler aqui Neemias capítulo 10, verso 37. Vamos ver o que diz aqui? Olha aí. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal, moído, e as massas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas. Depois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Então a lei aqui era destinada ao povo de Israel, né, às 11 tribos, porque a 12ª tribo recebeu a obrigação, né, posso dizer assim, de cumprir o serviço sacerdotal, então eles estavam ali debaixo de uma promessa do Senhor de receber o dízimo dos seus irmãos judeus, né? Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos, nada disso. E aí continua, ó. Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca num saco furado. Aí ele continua com o argumento aqui, ó. O que ele rouba de Deus foge entre os dedos. Ageu 1:6. Hoje os cristãos gastam mais com cosméticos do que com o reino de Deus. Esse é o argumento legalista mais furado que se pode ouvir nessas sinagogas. Sem contar que esse capítulo que ele referiu aqui de Ageu não menciona nada sobre dízimo. E mesmo que mencionasse, era lei. Lei levítica para os judeus da primeira aliança e não para nós, os cristãos da segunda aliança, né? Ele segue aqui, ó. Dízimo não é barganha nem negócio com Deus. Hoje é e muito. E também Jacó fez uma barganhazinha, né, com Deus, né? Vamos ler lá? Gênesis capítulo 28, verso 20. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus, olha a barganha, se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, verso 21. Se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Deus será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Verso 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Ou seja, Jacó está fazendo uma barganhazinha aqui com Deus, né? Se Deus fizer. Se não fizer,
Ele não dá o dízimo. Sem contar, meus queridos, que você não vê o pai de Jacó dizimando. O pai de Jacó não dizimou, não. Desde o nascimento de Isaac, né, até aí o nascimento do seu filho Jacó, você não vê Isaac dizimando. O seu pai Abraão dizimou uma só vez. Né? E o dízimo dele não pode ser tomado por exemplo, né, para dizimar. Porque se for dizimar seguindo o exemplo de Abraão, você vai ter que entrar numa guerra, pegar despojos e dizimar. Não é assim? Não tem que levar o pé da letra? Eles querem levar o pé da letra. E aí, meus queridos, continua o argumento desse abençoado aqui. Né? Deve ser um pastor, deve ser um legalista. Né? Não sinto que devo entregar o dízimo. Aí ele diz, entregar o dízimo não é questão de sentimento, mas de obediência. Apropriar-se do dízimo é desonestidade, é roubo, é subtrair o que não nos pertence. Olha aí, meu querido. Com certeza o SPC do céu tem anotado o nome de quem sonega o dízimo e mais cedo ou mais tarde arcará com as sérias circunstâncias por assim agir contra Deus. Ele não pode ser comprado, nem enganado. Deus requer fidelidade. É uma grande apelação isso, né, meu querido? Eles põem terror mesmo nas pessoas. Uma pessoa que é um incauto lê um texto desse, pronto, vai entregar tudo na mão desses homens aí. Né? Mas tem respaldo bíblico para isso, viu, meu querido? Tem respaldo bíblico aqui para ir contra esse argumento aí lobial. Olha aí. Aí segue, né? Porque uma das maiores apelações dele é dizer que se você não der o dízimo na mão desse homem aí, você vai dar o seu dinheiro na farmácia, no hospital e por aí vai. Porque eles põem terror, eles buscam manipular mesmo. Né? Seguindo aí. Não sou dizimista, mas dou oferta. Dízimo é dívida. A palavra mais correta dentro da origem dízimo é obrigação. A pergunta é, obrigação a quem? Números 18 e 21. Vamos ver a quem é destinada essa obrigação. E eis que os filhos de Levi, filho de Levi, tenho dado todos os dízimos. Olha, o próprio Deus deu os dízimos aos levitas em Israel. Então o Senhor deu aos levitas a herança dos dízimos em Israel, o ministério da tenda da congregação. Então os levitas eles não tiveram herança de terra e eles foram ali separados para o serviço sacerdotal ali da tenda do concerto, né? Que na época que foi dado as leis aqui, não havia templos ainda. Há também outra referência aqui, meus queridos, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 1, né? Para você só sintonizar aí para quem era essa ordenança. Deuteronômio capítulo 18, verso 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Verso 2. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Verso 3. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo de Israel, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado, miúdo, que darão aos sacerdotes a espádua e as queixadas e o bucho. Então aqui nós estamos bem sintonizados que o dízimo era uma ordenança, né, passada ali por Moisés, pela lei, né, que todas as tribos deveriam entregar o dízimo aos levitas, né? A tribo separada para o serviço do templo. Então, meus queridos, diante dessa leitura aí, desses pontos bíblicos aí, nós entendemos que o dízimo tem origem na tradição judaica e não na tradição cristã, o que afasta, né, a meu sentir, a obrigatoriedade do fiel cristão de qualquer denominação, né, religiosa, de contribuir de forma compulsória com o dízimo sob o argumento de que esta cobrança, que é uma cobrança, né, é uma obrigação, está assentada na Bíblia como obrigação do cristão. Não é obrigação do cristão, é obrigação dos judeus da primeira era.
Até porque quando o dízimo foi instituído, não existia sequer o cristianismo, que passou a existir depois de Jesus. Então, os levitas receberam como herança de Deus não terras, mas sim a própria guarda divina, e sua subsistência seria garantida pelas demais 11 tribos, que obrigatoriamente destinavam a 10ª parte de tudo o que fosse produzido nas terras, fosse grãos, animais, frutas, vinhos, etc., para os levitas, e que eram levados ao templo uma vez por ano, conforme o mês de produção. E assim todas as necessidades dos levitas eram satisfeitas com produtos da terra e jamais com dinheiro, né? E aí segue o argumento de terror desse escritor, né? A oferta é presente. Primeiro você paga a dívida, se trata daqui do dízimo dele, né? Depois dá o presente. Não sou honesto com alguém que lhe deve 10 mil reais e chego a ele com um presente de 500 reais. Mas ainda, se esse alguém for Deus. Olha, ele usa o nome de Deus, né, para colocar terror na mente da pessoa. Dízimos nunca foi dinheiro, sempre frutos da terra e animal. Então aqui ele faz uma jogada de perguntas e respostas, né? Aí ele coloca uma pergunta aqui que é tudo dele, né? A pergunta, né? Pergunta e resposta é tudo dele. Ele que cria. A igreja não administra bem o dízimo. Deus, aí ele responde: Deus mandou que você levasse todos os dízimos à casa do tesouro, mas não lhe nomeou fiscal do dízimo. Bem, meus filhos, para início de conversa aqui, casa do tesouro era um depósito na tenda do concerto, que era a tenda móvel, né? E mais tarde, né, no templo, e não nas igrejas CNPJ. Então, meus queridos, não existe lugar nenhum na Bíblia se tratando de levar o dízimo a outro local. Era só na casa do tesouro, que era o templo, né? Até porque não havia ali igrejas CNPJs, né? Havia, no futuro, veio a igreja primitiva, né? Mas não tem nada de pagar dízimo aos irmãos da igreja primitiva, até porque o templo estava de pé ainda e os dízimos ainda eram destinados ao templo, porque o templo só caiu no ano 70. Então, do tempo do ministério de Jesus de Nazaré até a queda do templo, o templo ainda estava de pé. Então, eles não podiam desviar o dízimo do templo, né, que eles seguiam a lei de Moisés, né, até a queda do templo, a lei seguia normalmente. Então, não tinha como você, vou parar de dar o dízimo aqui do templo e vou levar o dízimo lá para a comunidade de Pedro, a comunidade de Paulo. Nada disso, meu querido. Esses homens não podiam cobrar dízimo. Os discípulos não podiam cobrar dízimo. O próprio Jesus não podia cobrar dízimo. O apóstolo Paulo também não. Por quê? O apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim. Os discípulos não pertenciam à tribo de Levi. Jesus de Nazaré era da tribo de Judá. Então eles não poderiam tomar para si dízimos. Então o dízimo sempre foi destinado ao templo, né? Nunca a instituições religiosas. Até porque na época não existia instituições religiosas. Só mesmo depois de Constantino é que veio aí esses abençoados, né? Tomar dinheiro do povo. Então, o templo caiu no ano 70, né? 70 DC. Depois de tudo consumado, fim da lei levítica, sem templos, sem levitas e sem sacerdotes levitas. Então, você não tem nenhuma obrigação. Veja que absurdo, meu querido, desta mente. Olha só até que ponto chega a mente do homem. Ó. Você não é juiz do dízimo de Deus. Sua obediência não deve ser condicional. Quem administra o dízimo vai prestar contas a Deus. Será, meu querido, que as escrituras mostram isso? Vamos lá. Deus, ele deu legalidade sim ao dizimista administrar o seu dízimo. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 14, verso 25. Então, vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Verso 26.
E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Então, Deus está dando legalidade aqui à pessoa administrar. Se for longe do local, você pode vender o dízimo, alimento, e o dinheiro não vai chegar para Deus. Você chegando perto do local de adoração, você vai comprar tudo em alimento de novo. Esse é o dízimo que o Senhor recebe na casa do tesouro na época da lei levítica, né? Não mais hoje. Então, são perguntas e respostas de uma só pessoa, né? Com certeza. A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Aí ele responde: primeiramente, o dízimo não é seu, mas de Deus. Em segundo lugar, seu dever é entregá-lo com fidelidade, como Deus ordenou e onde Deus ordenou. Então, aonde que Deus ordenou? Né? Essa é a pergunta. O dízimo nunca foi para outras nações, somente aos levitas. Olha, ainda perguntamos, será que temos tomado conhecimento das necessidades da igreja? Vislumbramos as possibilidades de investimento em prol do avanço da obra? Além do mais, o dízimo não é da igreja, é do Senhor. É Ele quem recebe. Aí ele usa aqui Hebreus 7:8, né? Carta aos Hebreus não ensina a dar dízimo. Apenas mostra a superioridade de Cristo, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio levítico, né? Ou seja, mostrar a superioridade de Cristo, que é maior que Moisés. Aí segue aí. Eu não concordo com o dízimo. Temos o direito de discordar. Só não temos o direito de escolher as consequências das nossas decisões. Quando discordamos do dízimo, estamos discordando da palavra de Deus, que não pode falhar. É uma grande apelação, né? Claro que sim. Quando discordamos do dízimo, estamos indo contra a palavra dos patriarcas. Os patriarcas não dizimaram, né, conforme a lei. E se o único patriarca que dizimou ali foi Abraão. Jacó eu não sei se dizimou, porque ele é meio trapaceiro, né? Mas se ele dizimou, ele fez uma barganhazinha com Deus. Então, né, o único patriarca que eu vi ali tratando de dízimo ali era Abraão, uma vez só, despojo de guerra, nada dos seus bens. E Jacó fez uma barganhazinha aí. Qual outros patriarcas que deram o dízimo? Eu não sei, né? Então ele segue aí a apelação, né? Quando discordamos do dízimo, estamos discordando da palavra de Deus, que não pode falhar. Quando discordamos do dízimo, estamos indo contra a palavra dos patriarcas. Não, senhor. Dos profetas e, acima de tudo, do Senhor, Jesus, que disse, dai a César, ou seja, os impostos, né? Aí ele tem a infidelidade de usar essa passagem bíblica aqui de Mateus, né? Que Jesus disse, dai a César o que é de César. Mas o que era de César? Os impostos, né? Os tributos e as taxas, que é de César. Né? E ele diz, dai a Deus o que é de Deus. Os dízimos e as ofertas. Mateus 22, verso 21. Vamos ler para ver? Dizem-lhes eles. Mateus 22, 21. Dizem-lhes eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, até Jesus pagou imposto, ou impostos, né? As denominações de hoje não querem dar o que é de César, ou seja, não querem pagar seus impostos, né? Agora a apelação começa a ficar mais alta, né? Ele diz aqui, alguns pecados quanto ao dízimo, reter o dízimo, subtrair parte do dízimo, administrar o próprio dízimo, subestimar o dízimo em que te roubamos. Olha aí. Já falamos, né, que
a sentença de Malaquias foi dada ao povo de Israel, não tem nada a ver com os cristãos, né? Já falamos várias vezes aqui. Inclusive tem uma playlist no canal, Dízimos, que ali tem mais de vídeos, tem vários vídeos aí falando sobre toda a parte de dízimo da Bíblia. Eu estou dando ali alguns estudos ali sobre dízimo, né? Então fique à vontade aí para pesquisar na playlist. Então aqui ele faz uma grande apelação, né? Dizendo que é pecado, né? Só, meus queridos, que o cristão ele não está sob obrigação de leis levíticas. Nunca esteve. Essa foi uma da maior luta do apóstolo Paulo aos irmãos Gálatas, que eles estavam ali recebendo um outro evangelho, ou seja, os legalistas querendo impor lei sobre os irmãos de Gálatas, aqueles que receberam o evangelho do Cristo. Também Paulo nunca falou de dízimo às suas comunidades. Então, volto a repetir, o cristão não está sob obrigação de leis levíticas. Efésios capítulo 2, 15. Ele acabou com a lei. Ele quem? Cristo. Juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo. Foi assim que ele trouxe a paz. Aí ele segue aqui, ó. Perigos quanto à negligência dos dízimos. A maldição divina, Malaquias 3:9. B, devastação do devorador, Malaquias 3:11. Por aí vai, meu querido. Eu quero ler aqui Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a lei, mas segundo o Espírito, a graça. Então, meus queridos, eu deixo esse vídeo aqui para vocês verem até que ponto os líderes religiosos apelam para confundir a mente do incauto e colocá-lo sob a obrigação da lei levítica, dentro da nova aliança. Então, meus queridos, para quem não examina as Escrituras, para quem não pesquisa, não procura ver a fundo a quem foi dado as leis levíticas, quem tinha essa obrigação, quem tinha o direito de receber dízimo, quem poderia tocar nos dízimos, quem poderia administrar os dízimos, tudo isso, meu querido, quando você toma esse conhecimento, meu querido, nunca mais você vai entregar dinheiro na mão desses homens aí. Primeiro que eles não são da tribo de Levi. Eles não tinham nem que pronunciar o nome dízimo. O dízimo foi dado pelo próprio Deus como herança à tribo de Levi. E nunca a outras tribos. A outras tribos tinham obrigação de levar o dízimo aos irmãos levitas, da tribo de Levi. Mas não o contrário. Hoje, dentro desse contexto aí, evangélico, né? Eles usam, meus queridos, todos os meios de manipulação. Eles usam todos os direcionais. Eles são terríveis. É por isso que o profeta Isaías disse: esses pastores são cães gulosos. Eles nunca se fartam, sempre querem mais. O apóstolo Paulo, antes da sua partida, ele disse: eu temo que, depois da minha partida, surgirão lobos ferozes que não pouparão o rebanho do Senhor. Então, meu querido, abra os seus olhos. Examine as Escrituras. Amém? Você está sendo manipulado por homens ambiciosos. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.